Hoje nós vamos falar sobre as causas da epilepsia. Esse é o terceiro vídeo de uma série no primeiro eu falei sobre algumas definições, alguns conceitos. O segundo foi os tipos de crise, os tipos de epilepsia, e hoje eu quero falar sobre as causas. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você também veja. Todo mundo pergunta por que meu filho tem epilepsia, ou porque eu tenho epilepsia e porque aquele paciente tem epilepsia. Então, isso seria a causa, a etiologia da epilepsia. As crises epiléticas, sempre a gente tem que remeter a um sintoma de algo que está acontecendo. Nós podemos dividir essas causas em duas grandes áreas, né? Por exemplo, que a gente chama de causas ambientais e não ambientais. As causas ambientais são aquelas que foram adquiridas, por exemplo, uma infecção congênita que veio da mãe, passou para o filho, ou infecções que foram adquiridas durante o parto ou pós-parto, como meningites, encefalites, causas hipóxico-isquêmicas. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma dificuldade no nascimento, ou teve uma prematuridade muito extrema e que teve uma falta de oxigenação cerebral. Todas essas causas, traumatismo craniano, acidente vascular, são causas que nós chamamos ambientais. As causas não ambientais são aquelas que aquele indivíduo tem, já nasceu com ele. Então, por exemplo, uma causa genética, que você tem uma alteração em alguma proteína que seja importante para o cérebro, como, por exemplo, as canalopatias. Você pode ter uma malformação cerebral de origem, pode ser tanto ambiental quanto não ambiental, e ser até genético também. Uma causa metabólica, por exemplo, uma deficiência de GLUT1, que é aquela deficiência de uma enzima que leva a glicose para o cérebro. Pode ter uma deficiência naquele carreador do ferro, do cobre, então, ou do sódio, ou do potássio. Então, tem várias proteínas que são importantes para o bom funcionamento, mais adequado para as atividades do cérebro. Então, a epilepsia, ela é muito relacionada com o que a gente chama de neurotransmissores. Então, quando há uma alteração nesta comunicação entre um neurônio e outro, pode gerar crises epiléticas. Vocês me perguntam, mas eu não tenho nada na ressonância, os eletros são normais, mas eu tenho crises epiléticas. Isso pode acontecer, porque o eletroencefalograma, ele avalia aquele momento. Então, se você não tem a crise naquele momento, pode ser que ele venha normal. Mas também pode vir aquelas alterações que a gente chama de paroxismos. O que são aqueles paroxismos? Nada mais é que alterações elétricas em momentos diversos no dia, que podem predispor à epilepsia. Nem sempre que você tenha as descargas, os paroxismos, você vai ter epilepsia, mas tem uma predisposição um pouco maior. Então, as causas são muitas, são diversas, Como que a gente vai buscar essa causa? Através de uma boa história clínica e através dos exames complementares. Os exames complementares, que são o eletroencefalograma, de preferência a ressonância magnética e também alguns testes genéticos. Em alguns casos, a gente também tem que aprofundar e temos outros exames.
como o PET cerebral, o SPECT cerebral. Então, tem outros exames que nem todos os pacientes precisam fazer para ter o diagnóstico da causa ou da síndrome, ou exatamente o tipo de epilepsia, aprofundar mais. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre os exames complementares e algum aspecto geral sobre epilepsia.